eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 154 da primeira aplicação da prova do Enem em 2018. Estamos seguindo a prova cinza. Se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Galera, a questão 154 é uma questão de probabilidade. Essa questão com certeza foi considerada difícil no TRI do Enem. É uma questão, de certa forma, complicada. Normalmente as questões de probabilidade são questões difíceis no TRI do Enem. Então essa aqui não é uma exceção a essa regra aí. E além de envolver probabilidade, é uma questão que envolve inequação do segundo grau. Então a gente vai aproveitar esse vídeo aqui para fazer uma revisão de inequação do segundo grau no momento que aparecer aqui nos nossos cálculos. Então fica comigo até o final que vale a pena, vai ser uma revisão bem interessante e a gente vai conseguir ganhar bastante coisa aqui nessa questão. Vamos lá, ó. Um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão N por N. Olha só, o tabuleiro aqui é um tabuleiro normal de jogo de xadrez, jogo de damas, né? E vai ter dimensão N por N, ou seja, vai ter N casinhas nessa direção e N casinhas nessa direção. Nesse exemplo aqui, o N é igual a 8, né? 8 por 8. E a única restrição em relação a esse N aqui é que o N tem que ser maior ou igual a 2. Ou seja, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, mas vai ser o mesmo número para cá e o mesmo número para cá, né? 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6. Então no jogo no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Essa é uma informação importante, ó. Se já tem uma peça no lugar, a gente não pode colocar naquele lugar, tem que ser nas casas vazias. Isso aqui pegou bastante gente, a gente já vai falar sobre isso aí. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de zona de combate. Nessa figura aqui está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8 por 8. Então aqui, né, a gente está de acordo com o enunciado até agora. O N é maior ou igual a 2, então isso aqui é um exemplo legal para nós, né? O N vale 8 aqui. Ele colocou a peça nesse lugar e ele está mostrando para a gente aqui nessas casinhas marcadas a zona de combate dessa peça aqui. Olha aqui, ó, todas as casinhas que estão na mesma linha dessa peça e na mesma coluna dessa peça, aqui, ó, tirando esse lugar, o restante aqui é a zona de combate. Então só para a gente saber de exemplo, quantas casas tem nessa zona de combate aqui, ó. Quantas casas tem? Vamos ver, ó. Na linha tem 8 casas, mas eu não conto essa casinha aqui. Então eu tenho 7 casas aqui, representando a quantidade de casas da zona de combate na horizontal. Então a gente vai botar assim, ó, 8 menos 1, porque são 8 menos 1. E na coluna a mesma coisa, né? 8 menos 1. Então vou somar aqui mais 8 menos 1. Isso vai me dar então 14 casas. Para esse exemplo, 8 por 8, a zona de combate tem 14 casinhas. Beleza? E no total aqui desse cara, quantas casas tem esse tabuleiro? Esse tabuleiro tem 8 por 8, então no total, 64 casas. Legal? Isso aqui é só para a gente iniciar o nosso raciocínio. Vamos lá, ó. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, seja inferior a 1/5. Então aqui a gente vai começar a falar de probabilidade. Então antes da gente equacionar esse parágrafo aqui, vamos pensar nesse exemplo. Qual que é a probabilidade de eu colocar uma peça nesse tabuleiro e essa peça estar na zona de combate dessa outra aqui? Eu começo sempre na probabilidade, né, aplicando essa fórmula favoráveis sobre possíveis, eu começo colocando a quantidade de casos possíveis.
Então, na hora que eu for colocar a peça aqui, eu tenho a possibilidade de colocar em qualquer uma das casinhas, menos na casa que já está ocupada. Então, das 64 casas disponíveis, eu tenho possibilidade de colocar em 63. Então, para esse exemplo, a quantidade de casos possíveis é 63. E a quantidade de casos favoráveis, ou seja, a quantidade de casos dentro da zona de combate, que é esse evento que eu estou estudando. A nossa zona de combate tem 14 casinhas. Então, são essas aqui. Então, as favoráveis são 14. No caso do 8x8 aqui, a probabilidade de colocar uma peça na zona de combate é 14 sobre 63. Beleza? Agora que a gente sabe como fazer o exemplo 8x8, vamos fazer o exemplo N por N. Que é a nossa questão, né? Que era só um exemplo 8x8, agora a gente vai fazer o tabuleiro N por N e a gente tem que aplicar a probabilidade, a mesma fórmula. Então vamos botar aqui, ó, prob só, de probabilidade. A probabilidade vai ser uma fração, onde eu vou colocar a quantidade de casos possíveis embaixo, e em cima eu vou colocar a quantidade de casos favoráveis. Bom, quando era 8x8, a quantidade de casos possíveis era 63, que eu encontrei através de 8 vezes 8, menos 1. Agora que o tabuleiro é N por N, a quantidade de casos possíveis vai ser N vezes N, que é o total de peças, que dá N ao quadrado, menos 1, que eu tenho que retirar a posição onde já está colocada uma peça, porque a gente está colocando aqui, ó, posicionar a segunda peça. Então já tem uma peça colocada ali, eu tenho que retirar essa posição da quantidade de casos possíveis. E agora a gente vai para a quantidade de casos favoráveis. No nosso exemplo 8x8, a zona de combate era 8 menos 1 mais 8 menos 1. Agora aqui, no tabuleiro N por N, essa linha tem N casinhas, menos essa casinha aqui, que não entra na zona de combate, então é N menos 1. Já botei essas casas aqui, mas a zona de combate também tem essas casas aqui. Então eu também vou somar, aqui a gente tem N casas, menos essa aqui, N menos 1. Galera, então essa aqui é a fórmula que dá a probabilidade de se acertar a zona de combate num segundo posicionamento. Vamos só escrever isso aqui de maneira mais bonitinha, né? Ó, N mais N vai dar 2N, menos 1 com menos 1 vai dar menos 2, dividido por N ao quadrado, menos 1. E o enunciado diz que essa probabilidade aqui tem que ser menor do que 1/5. Então vou botar aqui, ó, menor do que 1/5. E aqui a gente tem a inequação que nós devemos resolver para matar a questão. Só que como é que a gente resolve essa inequação, que é uma inequação do segundo grau, né, que vai aparecer um termo do segundo grau aqui? Bom, é melhor quando a gente coloca ela só com um andar, né? Aqui tem 2 andares, tem fração dos dois lados. Vamos transformar isso aqui em um andar só. Como é que a gente faz isso? Ó, eu vou pegar esse cara que está dividindo e vou passar para o outro lado multiplicando. E esse cara que está dividindo, vou passar para o outro lado multiplicando. Estou fazendo uma multiplicação cruzada, basicamente, né? Então vai ficar 2n menos 2 vezes 5. Agora desse outro lado vai ficar n ao quadrado menos 1 vezes 1, que vai dar n ao quadrado menos 1. Então deixo o sinal de desigualdade aqui, n ao quadrado menos 1. Rapidinho aqui, ó, numa inequação, quando a gente passa algum termo para o outro lado, muitas vezes a desigualdade inverte de sinal. Ou seja, às vezes eu passo um cara para o outro lado e esse menor vira maior. Por que que aqui não inverteu a desigualdade? A desigualdade só inverte quando a gente passa um termo que é negativo para o outro lado. Por exemplo, se eu estivesse passando aqui o termo menos 5, que está dividindo por outro lado multiplicando, daí ao passar, a desigualdade tinha que inverter. Daí aqui seria um sinal de maior. Mas como eu estou passando um número positivo para cá, não inverte. Mesma coisa aqui, ó. Esse cara, eu não sei se ele é positivo ou negativo, né? Porque ele é uma variável. Mas eu posso garantir que ele é positivo? Posso sim, ó. Porque o n é maior ou igual a 2. E qualquer número maior ou igual a 2 que tu colocar aqui, menos 1 vai continuar sendo positivo, então passa para lá, a desigualdade se mantém. Beleza? Vamos continuar aqui então, ó.
Esse lado a gente vai aplicar a distributiva da multiplicação, aqui vai multiplicar e aqui vai multiplicar, e a gente vai ficar então com 5 vezes 2n, que vai dar 10n, menos 5 vezes 2, que vai dar 10. O sinal de desigualdade se mantém e o n ao quadrado menos 1 eu não fiz nada. Agora já está um andar, né? Mas para eu resolver uma inequação, todos os termos devem estar do mesmo lado. É mais fácil de resolver quando a gente tem um zero de um lado e todos os termos do outro. Então vamos jogar todo mundo para o lado esquerdo aqui, ó. Esse n ao quadrado passa para o outro lado diminuindo. Então vai ficar menos n ao quadrado. Então já escrevi esse cara aqui. Daí esse 10n já está desse lado, então não muda de sinal. Deixo ele aqui, ó. 10n. Já escrevi esse cara. Agora aqui eu tenho menos 10 e esse menos 1 passa para o outro lado somando. Então vai ficar menos 10 com mais 1, que vai dar menos 9. Então já usei esse cara e já usei esse cara. O sinal de desigualdade permanece e desse lado sobrou o zero, né? Que eu tirei todo mundo, ficou só o zero aqui. Chegamos então na nossa inequação do segundo grau. E agora aqui a gente vai fazer uma revisão de como resolver essa inequação do segundo grau. Galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver uma inequação do segundo grau é fazer um desenho rápido da parábola. O que é um desenho rápido? Não precisa ter muita precisão, não. A gente só precisa colocar a concavidade da parábola. Quem é que define a concavidade? Ou seja, se a parábola é sorridente ou se a parábola é triste? Quem é que define isso? É o valor de A, não é? É o valor que está aqui, ó. No caso é menos 1, tem um invisível aqui. Esse cara indica a concavidade. E no caso desse valor A, que está aqui, ó, que é menos 1, no caso do A ser negativo, a gente tem uma concavidade para baixo. Então a nossa parábola, que eu vou desenhar de azul aqui, ó, a nossa parábola é uma parábola triste. Desenho ela aqui. E agora eu tenho que pensar da seguinte forma, ó. Eu vou desenhar aqui os eixos, mas não me interessa se esses eixos estão no local correto, só me interessa a concavidade da parábola. Aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Agora eu quero saber o seguinte, ó. Quando a parábola está acima do eixo X, aqui, ó, aqui é o eixo X. Se ela está acima do eixo X, o valor dessa parábola é um valor positivo. Porque, olha só, quem indica o valor da parábola é o Y. Então, aqui, ó, para esse valor de x, o y é positivo, ó, tá acima do eixo x, então eu coloco um sinal de mais aqui, ó. Todo mundo de x que tiver o y para cima é positivo. Então a parábola aqui é positiva, não estou falando que o x é positivo, o x é positivo aqui também, mas quando eu analiso o sinal da parábola aqui, ó, o que me interessa é o valor de y. Então em todo esse intervalo aqui, a parábola tem valor positivo. E fora desse intervalo, olha aqui, ó, para esse valor de x, a parábola é negativa. Ela está abaixo do eixo x. Então eu sei que para todos esses valores de x, a parábola tem sinal negativo. Então eu coloco um sinal negativo aqui para representar isso. E a mesma coisa aqui, ó, para todos esses valores de x, a parábola está para baixo, então ela tem valor negativo. Eu quero os valores positivos ou negativos? Olha aqui, ó, tá aqui a inequação. A inequação quer os valores negativos, os valores menores que zero. Se aqui estivesse escrito maior que zero, eu ia querer todo esse intervalo aqui, ó. Mas como eu quero menor que zero, eu vou querer esse intervalo e esse intervalo. Agora, como é que eu acho os valores que estão nesse intervalo? Galera, esse ponto aqui, ó, e esse ponto representam o que na parábola? Representam as raízes. Então a gente tem que aplicar Bhaskara nessa parábola para encontrar os valores das raízes. Aplicando Bhaskara, a gente encontra as raízes e já vai ter a solução da questão. Ó, coloquei as fórmulas aqui que a gente tem que aplicar. A gente tem os coeficientes A, que está aqui ele, B, que está aqui ele, e o C, que está aqui ele. A gente quer aplicar a fórmula de Bhaskara, que é essa, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, e o delta, o discriminante, é esse cara. Então vamos resolver primeiro calculando o valor do discriminante.
Vamos lá, ó, b ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4. Vezes menos 9 vai dar menos 36. 100 menos 36 vai dar 64. Então, aplicando para o n agora, a gente tem menos b, menos 10, mais ou menos raiz de 64, que é 8, sobre 2a, menos 2. Daqui a gente vai encontrar os dois valores de n, que são esses dois aqui, ó, da parábola. Vamos ver aqui, ó, menos 10 mais 8 vai dar, menos 10 mais 8 vai dar 2, 2 dividido por menos 2 vai dar mais 1. E menos 10 com menos 8 vai dar menos 18, dividido por menos 2 vai dar mais 9. Né? Porque deu menos em cima, menos embaixo, dá o sinal positivo. Então legal, ó, a gente tem aqui 1 e aqui 9. Quais são então os valores de n que satisfazem essa inequação? Ou seja, quais os valores de n que a gente coloca aqui, e a parábola é negativa, que resulta uma probabilidade menor que 1/5. Esse é o objetivo da questão. São todos os n's que estão aqui, ó. Quem é que está abaixo do 1? Tem o 0, menos 1, menos 2. Quem é que está acima de 9? É o 10, o 11, o 12. O 9 me interessa? Galera, eu só quero os menores que 0. Então o 9 não me interessa, porque no 9 é igual a 0. Então quem me interessa, ó, é o 10, o 11, o 12 e assim por diante. Como a questão quer a dimensão mínima, tá aqui, ó, a dimensão mínima, eu vou pegar o menor valor que me interessa. Por exemplo, menor que 1 é 0. Pode ser 0? Não, não pode, né? Então não me interessa esse lado aqui. O menor que me interessa é o 10. Essa aqui é a dimensão mínima e o gabarito é a letra delta. Então é 10 por 10 o tabuleiro que faz ter essa probabilidade aqui. Galera, ficou meio longo o vídeo, né? Mas espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês curtiram, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!